Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre: ter 2 perfis ativos no Express Entry é realmente eficaz? Fica até o final que eu vou te contar tudinho. Meu nome é Karine Iane, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui na Evisa. A nossa missão é prover dicas e informações valiosas sobre imigração e te ajudar a te tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. Agora vamos lá. Ter 2 perfis ativos no Express Entry vai te ajudar em alguma coisa? É eficaz? O Express Entry, para quem não sabe, ele é um sistema de ranqueamento e seleção de candidatos, né? Então é um sistema ali que vai fazer com que você possa participar das rodadas de convites através dos programas federais e de alguns programas provinciais. Então, uma vez que você tem um perfil ativo no Express Entry, você vai passar a participar dessas rodadas de convites que elas vão acontecer com uma certa regularidade. Dentro do programa federal, a gente tem o Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e o Federal Skilled Worker Trades, ou seja, se você se qualifica para um desses programas, o seu perfil estando ativo ali, ele vai identificar a sua elegibilidade e aí, dependendo da sua pontuação, você vai ter a possibilidade de ser selecionada aí nesses programas, tá? Fora isso, algumas províncias também se utilizam do sistema do Express Entry para selecionar seus candidatos. E Ontário é uma dessas províncias. O que algumas pessoas pensam com relação a isso, né? Elas pensam que se elas tiverem mais de um perfil, isso vai aumentar as chances delas serem chamadas. Então, vale lembrar que não é como uma loteria no sentido assim, quanto mais bilhetes você tiver, melhores serão suas chances, tá? Não é isso, porque pensa que no final do dia, aquele bilhete vai ter a mesma numeração. Então, é isso que você tem que pensar. Ter um segundo perfil ativo no Express Entry por si só não aumenta suas chances de ser chamado, porque no final do dia é aquela pontuação que você vai ter lá no final que vai determinar se você vai ser ou não selecionado. Porém, estrategicamente, dependendo de como for, a gente sempre trabalha com a possibilidade de ter um segundo perfil ativo por algumas razões. Se o perfil do cônjuge, por exemplo, ele está numa profissão de demandas, né? A gente vai trabalhar com fatores, por exemplo, pontuação. Poxa, quem consegue do casal, por exemplo, ter a pontuação mais alta? Então, obviamente, essa pessoa, logicamente, será o principal aplicante no processo, porque a pontuação dentro de uma rodada geral é a mais alta que conta. Agora, se de repente o cônjuge que está ali, ele está numa profissão de demandas, vamos por uma área de saúde, por exemplo, por que não a gente contar com um perfil como principal aplicante sendo um dos, né, do casal que vai ter a pontuação mais alta e o segundo perfil invertendo isso? Por quê? Estrategicamente, se o cônjuge está numa profissão de demandas que tem a possibilidade de ser chamado com uma pontuação mais baixa, tá aí exemplo do Draw de Healthcare, por exemplo, que foi 431 pontos. Então, nesse cenário, vale a pena ter um segundo perfil criado, mas lembre-se que não vai ser com as mesmas informações ali, não informações, mas na mesma configuração que foi o primeiro perfil. Para atender estratégias nesse sentido, vale sim a pena considerar ter 2 perfis, mas pensa que vai mudar o principal aplicante de cada um dos perfis. Então, a gente sempre trabalha com essa possibilidade avaliando questões do quê? Não somente a pontuação, mas se tem um francês, se tem uma profissão que está em demanda, ou se tem algum fator ali que determine que aquela pessoa tem chances ali por outros caminhos. Então, para a gente não fechar as 2 portas, né, vamos focar só em quem tem pontuação maior e deixar o cônjuge que tem uma possibilidade de chegar numa pontuação menor, mas está numa área que é de interesse, poxa, por que a gente vai fechar essa porta? Né? Estrategicamente, a gente tem que pensar na possibilidade dessa pessoa também ter chances, né, do cônjuge também ter chances ali de ser selecionado, seja através de uma província, né, se for o caso. Exemplos: a província de Ontário, também buscando profissionais de healthcare, fez no final do ano passado 2 rodadas de convite selecionando profissionais da área de saúde especificamente, e a pontuação de corte foi 350 pontos. Agora, imagina se você é médico, enfermeiro, psicólogo, enfim, as áreas que entraram ali, você teria a possibilidade de atingir essa pontuação e você não estava lá justamente porque o seu marido ou sua esposa estava com a pontuação maior, mas não estava em uma profissão em demandas. Outra possibilidade que eu acho interessante ter 2 perfis no Express Entry, e aí falando do único principal aplicante daquele mesmo sem inverter, é também, se você está numa profissão em demandas, por exemplo, e a gente faz um planejamento no sentido assim, poxa, vamos abrir o perfil com tudo que tem de pontuação ali para você conseguir uma pontuação mais alta para concorrer a uma rodada federal, mas aí você também tem uma possibilidade, por exemplo, de se enquadrar numa rodada provincial, e no caso de Ontário, que eles determinam pontuação mínima e máxima, para você poder estar naquele range de Ontário, a gente teria que abrir um segundo perfil, talvez tirando algumas informações, para que a sua pontuação ela fique numa pontuação mais baixa e
que entre ali no range do que o Ontário tá chamando. Vou dar um exemplo. Esse mesmo exemplo que eu falei, né, anteriormente aqui da questão de médico, ou médico não, área de saúde no geral, Ontário, ele fez essa rodada em pontuação mínima 350 pontos e a pontuação máxima foi 430. Por que 430? Porque a última rodada federal para healthcare tinha sido 431. Então, como Ontário não vai brigar na mesma faixa de pontuação do governo federal, ele sempre faz um range mínimo e máximo de pontuação, batendo ali até onde o federal chamou no seu último draw. O que acontece? Se você passou essa rodada, você não tinha o seu perfil ativo, você não foi selecionado pelo Express Entry federal e você criou seu perfil depois disso, a chance de ter uma outra rodada federal com a mesma pontuação é boa, mas ela pode não acontecer tão rápido. Então, nesse sentido, visando também você estar elegível dentro de uma rodada né, de Ontário ou de uma outra província específica, vale a pena criar um perfil que deixa a sua pontuação um pouquinho mais baixa. E aí, nesse caso, a gente pode tirar a pontuação do cônjuge, ali, não fez o inglês, por exemplo. Então, tirar um pouquinho dessa pontuação para que te deixe numa faixa de pontuação ali de Ontário. Aí as pessoas vão perguntar, Karina, isso é certo? É possível fazer? Nas regras do Express Entry, eles falam que você não pode ter um perfil duplicado e nada disso, mas não há nenhuma penalidade nesse sentido. Partindo do princípio que, se isso vai aumentar suas chances, você não está omitindo, você não está mentindo. Você não pôr, por exemplo, um teste de inglês do seu cônjuge no seu perfil porque a sua pontuação vai ficar mais atrativa para um processo, não é nenhum problema. Pensa que o Express Entry nada mais é do que um gerador de pontos, vamos dizer assim, né? Então, para que você tenha ali uma melhor estratégia que possa te beneficiar, eu acho super vantajoso, super ok fazer nesse sentido. Tá? Então, a gente tem alguns dados aqui falando um pouquinho de perfis duplicados, né? Em 2023, o governo fez uma estimativa de que havia pelo menos 29.945 perfis duplicados dentro do sistema. Como é um sistema que é muita informação, a desvantagem, ou que talvez o governo comece a perceber nessa questão, tem muita coisa duplicada e tudo mais, eles quererem fazer mais limpeza em base de dados, né? Ou começar a derrubar esses perfis duplicados de alguma forma. Hoje isso não acontece. Hoje o perfil ele fica ativo por um ano, depois de um ano ele expira, aí sim ele sai do sistema, mas nada impede da pessoa criar o perfil novamente, caso ela tenha todos os requisitos ali para poder abrir esse perfil novamente. Então acho que o vídeo de hoje foi bem curtinho, mas foi para responder um pouco das dúvidas que as pessoas mais têm em relação à questão de Express Entry, né? Eu acho que é uma dúvida bastante comum que aparece aqui pra gente, e eu acho bem legal fazer um vídeo esclarecendo esses pontos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, faça o seu comentário se você tiver algumas dúvidas e compartilhe com alguém que pode precisar também dessa informação, tá bom? Até logo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!